Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui. Hoje vamos para mais uma aulinha sobre as leis de mercado, né? Coisas que nós estamos estudando recentemente. Já vimos a questão da demanda, né? Como é formada a demanda de mercado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a oferta de mercado. Então, vocês já sabem que a demanda era formada, né, pelas forças de nós, consumidores, e a oferta, então, quem é que vai formar isso? São as empresas, né, os produtores, os ofertantes de bem. Deixa eu colocar a apresentação aqui para nós, aí vai ficar mais legal aqui, ó. Certo, muito bem. Então, a nossa aula ela está baseada no capítulo 4 do livro do Menkil, que se chama Introdução à Economia. Deixei o link já lá no Class para vocês estarem verificando na minha biblioteca, tá? Então, vamos lá ao que interessa, né? As forças de mercado, oferta e demanda. Olha só, o que é a oferta, né? O que determina a quantidade ofertada? Vai ser a quantidade que os vendedores vão desejar e que eles podem vender os seus bens. E aí, com base nisso, nós chegamos no nosso primeiro conceito, que é a lei da oferta. Como que ela vai funcionar, a oferta desses produtos? Bom, conforme está aqui, ó, com tudo ou mais mantido constante, tá? Essa é uma premissa importante. Tudo ou mais mantido constante. Quando o preço de um bem aumentar, a quantidade ofertada desse bem também vai aumentar. Olha só, por que eu preciso dizer que é tudo ou mais mantido constante? Vamos eliminar da economia todas as outras coisas que podem ter efeitos sobre a quantidade que a gente deseja vender, pensando que nós somos um vendedor, né? Um ofertante. Então, eliminando todo e qualquer efeito que possa atrapalhar, como que eu vou me comportar? Sempre que o preço aumentar, eu vou querer vender mais, né? Lógico, vou querer faturar mais, ganhar mais dinheiro. Tá? Então, essa é a lei da oferta. Diferente da lei da demanda, né? Que era o contrário. Nós, quando somos consumidores, queremos pagar o menos possível na maior quantidade de produtos. Aqui é o contrário, né? Pensem. Então, vamos virar aqui a chave e agora nós somos empresários, produtores de algum determinado bem. Bom, e como que vai ser organizado isso, então? Essa quantidade ofertada. Assim como era lá no modelo de demanda, aqui nós temos uma escala de oferta que vai ser uma tabelinha, que ela vai dizer para nós essa relação entre o preço de um bem e a quantidade ofertada. Ou seja, a cada preço desse produto, qual é a quantidade que eu desejo vender, né? Lembrando que isso se relaciona com a lei da oferta. Bom, e aí, de posse dessa escala de oferta, aí então, quando eu já mapeei todas essas possibilidades, aí eu vou construir uma curva de oferta, que é um gráfico, né? Uma representação gráfica dessa tabelinha. Mas vamos entender mais um pouquinho, então, na prática agora, pensando na oferta individual. Tá? Então, a nossa, vamos pensar que nós, cada um de vocês é um produtor. Tá? Olha só, aí nós temos a escala de oferta. Aqui no campo esquerdo, né, ó, a escala de oferta. E aqui, no nosso exemplo, nós estamos vendendo casquinhas de sorvete. Tá? No material do livro, né, ele usa o Ben como exemplo. Né? Então, tem um personagem aqui, o Ben, que não é o 10. Brincadeiras à parte, né? Olha só. Quando o preço for zero,
quantos sorvetes eu desejo vender no mercado? Zero. Mas por que zero? Ué, se o preço é zero, você vai trabalhar de graça? Não, né? Então, a preço zero, não tenho interesse em vender, né, em oferecer casquinhas de sorvete. Ah, mas e se o preço subir agora para 50 centavos? Opa, já é alguma coisa. Mas lembre-se que eu tenho custos de produção, né? Então, dependendo do valor, nem isso chega a compensar os custos de produção que eu tenho. Então, esse é o exemplo, né? Ó, a 50 centavos ele também não tem interesse nenhum em vender casquinhas de sorvete. Né? Já é tão barato, não cobre os custos. Opa, mas a R$ 1 já me interessa vender uma casquinha de sorvete. E assim, à medida que vai aumentando o preço, a gente vai tendo um aumento na quantidade ofertada. Bom, muito bem. Agora eu pego essa escala de oferta, então, essa tabelinha aqui, e vou construir um gráfico, né? Ligando os pontos. Sempre, pessoal, notem que o preço vai estar no meu eixo Y, tá? E a quantidade vai ser o X. Se você inverter aqui, daí dá tudo errado. Então, preço sempre aqui no eixo Y. Ligando os pontos, então, né, para uma unidade, o preço é R$ 1, para 1,50 o preço, a quantidade é 2, e assim sucessivamente, nós construímos a oferta de casquinhas de sorvete do Ben. E aí notem, né, então, o que essa relação mostra para nós? Toda vez que o preço aumentar, eu vou ter um desejo a mais de vender as casquinhas de sorvete, de produzir mais casquinhas de sorvete para vender, tá? Essa é a conclusão que a gente consegue aqui. Notaram? Então, lembra que nós estudamos também um pouquinho sobre funções, né? Para entender essa relação, eu consigo explicar isso através de uma relação matemática. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ver eu consigo escrever aqui com o mouse para você. Ok. Então, utilizando a notação lá de funções, quem aqui que vai estar no meu eixo Y, né? Aliás, eu vou montar da seguinte forma, ó. Eu vou pôr que a quantidade ofertada, assim vai ser melhor. Ela vai ser igual, então, a um valor, um coeficiente angular, que eu ainda não sei, depende da função, que eu vou chamar de A, multiplicando o preço mais o coeficiente linear, que era onde interceptava aqui no eixo Y, que eu vou chamar de B. Ok? Como é esquisitinho aqui a letra, mas é o que dá para fazer com o mouse. Então pensem só. O meu B eu consigo identificar aqui do exemplo, né? Ó, quem é o B? 50 centavos, né? Quando o meu preço for zero, então vai eliminar essa parte aqui e só vai ficar o valor do B, que é 50 centavos. E daí, para eu achar o A, né, eu preciso fazer uma engenharia reversa aqui nesses números. Porque o A é a taxa com que está sempre aumentando, né? Aqui a quantidade ofertada. E se vocês pararem para pensar, é cada 50 centavos, né? Olha aqui, ó. Aumentou 50 centavos. Vamos por lá, 0,50. Aumentou uma unidade. Depois aumenta de novo, 50 centavos. Parecia uma letra O. Aumentou mais uma unidade. Então, se eu tentar explicar essa curva de oferta do B através de uma relação matemática, eu posso dizer que a quantidade ofertada vai ser igual a 0,50, né, dos centavos, que multiplica preço e que nós vamos somar com mais 50
centavos. Vamos ver se é isso? Vamos ver se vai bater? Quando o preço for 1, né? Se o preço for 1, esse resultado aqui vai dar 0,50 mais a parte do coeficiente linear, 0,50. Tá? 50 ou 5 é a mesma coisa, só eu ocultei esse zero. Então, o resultado disso aqui tudo vai dar 1. Então, quando o preço for 50, aliás, quando o preço for 1, a quantidade ofertada vai ser 1 também. Ó, tá aqui, deixa eu pegar uma borrachinha para apagar essa anotação aqui. Vamos pegar de novo aqui a caneta. Então, quando o preço for 1, a quantidade ofertada vai ser 1 também. Ok? Então, deu certo. A gente pode explicar essa curva de oferta do bem através dessa equaçãozinha aqui. Beleza? Mas tudo bem, isso é para quando a gente quiser tratar de uma forma, fazer uma abordagem matemática aqui, né, dessa explicação. Mas, ora, aqui eu só tenho a curva de oferta de uma pessoa, né? Mas o mercado é formado por um conjunto de pessoas. Então, se eu quiser agora chegar na oferta de mercado, como que eu vou fazer isso? Né? De forma semelhante com o que nós fizemos lá na demanda. Vamos somar horizontalmente as curvas de demanda de todos os participantes. Né? Por quê? Eu somar horizontalmente, aí eu chego na curva de mercado que vai mostrar como a quantidade ofertada total, né, aí é total de toda a economia, varia à medida que o preço do bem variar, eliminando os outros efeitos, né, mantendo todos os outros fatores constantes. Olha só então como é que vai ficar. Então aqui tem no exemplo o Ben, e agora entrou mais um na história, o Jerry, né? Tá parecendo desenho isso aqui, né? Ben 10, Tom e Jerry, etc. Bom, só podia ser queijo daí, né? Mas vamos lá. No mercado de casquinhas de sorvete, quando o preço for 0, o Ben está interessado em vender 0, em oferecer 0, o Jerry também. Então, a curva de mercado vai ser 0. Quando o preço for 50 centavos, a mesma coisa para os dois. Então, a curva de mercado, oferta de mercado vai ser 0. Quando o preço for R$1, o Ben, nós vimos lá atrás que ele tem interesse em ofertar uma unidade de sorvete. Mas para o Jerry isso não é interessante, então ele fica no 0. Qual que é o resultado do mercado? Uma unidade. E assim vai, nós vamos somando os dois. Ó. Quando é 1,50, a gente já tem 2 do Ben e 2 do Jerry. Então, no mercado, o total vai ser 4. É assim que vai funcionar. Né? A quantidade ofertada em um mercado vai ser, então, a soma das quantidades ofertadas de todos os vendedores a cada preço. E aí, a cada variação de preço, quanto cada um deseja vender. E aí a gente vai formar, então, a curva de oferta de mercado vai ficar desse jeito aqui. No lado esquerdo aqui, né, nós temos o Ben, no meio, né, temos o Jerry, então um somado com o outro nos dá a oferta de mercado. Notem que cada um possui a sua inclinação, né? As curvas são diferentes de acordo com a capacidade produtiva de cada um dos dois. O Ben consegue produzir mais produtos, né, e vender a um preço menor. E o Jerry, aliás, o Jerry faz isso, né? Olha só, quando o preço é 2, ele oferece 4 unidades, né? Já o Ben não, ele oferece só 3. Então depende de como cada um
possui a sua estrutura produtiva, tá? Dentro desse mercado. E aí a gente chega no resultado geral aqui para a casquinha do sorvete. Bom, moleza, né, pessoal? Tranquilo até o momento. Vamos ver o que mais. Ah, tá. Formei a curva de oferta, mas assim como a curva de demanda, ela não vai ser estática. Ela não vai ser para sempre daquele jeito. Podem acontecer fatores externos, né? Choques exógenos, a gente usa esse termo, né? Para mudar essa curva, para deslocar essa curva. Então, essa curva ela pode deslocar tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou seja, eu posso ter um aumento na minha oferta ou posso ter uma redução na oferta. Olha só. Qualquer mudança que aumente a quantidade que os vendedores desejam produzir, independente do preço, isso vai deslocar a minha curva de oferta. Eu vou ter um aumento de oferta nessa situação. Então, aqui na a curva vermelha, aqui no meio, ela me diz a situação inicial. E aí acontece algo que aumenta o meu desejo de produzir e ofertar o bem que eu estou trabalhando, no caso a nossa casquinha de sorvete. Né? Vamos supor que deu uma onda de calor, eu falo, nossa, vamos vender então mais. O que acontece? Então a curva de oferta vai se deslocar aqui para a direita. Tá? Então quando aumenta a oferta, ela se desloca para a direita. O contrário também pode acontecer. Às vezes pode acontecer um fator que vai diminuir a quantidade que a gente deseja produzir, né, a cada preço. Então, antes eu estava interessado em produzir 10 casquinhas de sorvete quando o preço era R$ 10 a casquinha. Agora, a esse preço, R$ 10, porque aconteceu um fator externo, não sei explicar, não vou entrar nesse detalhe ainda, eu vou querer vender, em vez de 10, apenas agora 7 unidades. Eu estou disposto a fazer isso. Então, houve uma redução na oferta de casquinhas de sorvete. A nossa curva de oferta vai se deslocar para a esquerda. Então, lembrem-se disso. Redução para a esquerda, aumento para a direita. Ok? Para vocês, deixa eu ver. Aqui, tá. Aumentou para cá, diminuiu para cá, esquerda. Que fatores, então, são esses, né? Que vão causar esses deslocamentos? Olha só. Variáveis que podem deslocar a curva de oferta. Bom, para a gente produzir, existe matéria-prima, né? Nós gastamos matéria-prima. Então, o preço dos insumos, ele é um componente importante na estrutura da empresa, na estrutura da firma. Concordam comigo? Então, se eu tenho de repente um aumento repentino no preço desses insumos, o que que isso vai significar para mim? Um aumento de custos, correto? Bom, se os custos ficaram maiores agora, né, mais caros ficou para comprar os insumos, como que eu vou responder, né, sem alterar o preço? Né? Vamos supor que eu tenho que vender aquele mesmo preço que eu vendia antes do aumento de insumos, do preço dos insumos. Então, eu vou ter que diminuir a quantidade ofertada. Então, vejam, o preço dos insumos e a oferta possuem uma relação negativa entre eles. Tá? Quando um aumentar, a quantidade ofertada vai diminuir. Vou escrever aqui, ó. Se o preço dos insumos, que eu vou chamar de PI, para a gente se lembrar que é dos insumos, se ele aumentar, a quantidade ofertada vai cair. Aumenta o meu custo de produção, né, gente? Então, naquela mesma, né, mantendo o preço constante, eu vou ter que
cobrir esse aumento de alguma forma. Então, vou ter que diminuir a quantidade ofertada. E aí, vai deslocar a curva, né? Para que lado? Ah, se você pensou para a esquerda, tá certinho. Bom, o outro fator é a tecnologia. Notem comigo que avanços tecnológicos permitem o quê? Nós produzirmos uma quantidade maior de produtos utilizando a mesma quantidade dos insumos de antigamente. Então, imagine que eu inventei agora uma máquina, né, ou a sociedade, cientistas, né, descobriram uma forma mais produtiva. Antes eu usava 1 quilo de açúcar para fazer 10 litros de sorvete, né? Super açucarado, né? Agora, através de um processo mais moderno, esses mesmo 1 quilo de açúcar, eu consigo fazer 20 litros de sorvete. Então, quer dizer, dobrou. Foi um avanço tecnológico, uma nova forma de produzir o produto que possibilita isso. Eu posso também pensar em uma máquina que ela funciona sozinho agora, né? Igual a gente vai comprar aquele sorvete que é todo enroladinho assim, e tem que ter alguém lá, né, para apertar lá na máquina e descarregar em cima do copinho, né? Então, agora vamos supor que existe uma máquina que faça tudo isso automático. Não preciso gastar com mão de obra, né? Então, eu reduzo a quantidade de mão de obra que eu uso no meu processo para produzir a mesma quantidade de produtos. Então, olha só, um aumento, né, na tecnologia, um avanço tecnológico. Vou colocar aqui, ó, quando ocorrem avanços, por esse A de avanço. O que vai acontecer com a oferta? Aumentar a quantidade ofertada. Beleza? Uma fórmula para vocês lembrarem. Bom, já vimos então preço, tecnologia, as expectativas, pessoal, né? O que a gente espera que ocorra no futuro? Isso também vai afetar produtores. Lembram que afetavam nós quando somos consumidores, né, demandantes? Agora, os produtores, os ofertantes também vão ser afetados, né, vão tomar uma atitude de acordo com o que esperam que aconteça no futuro. Então, pensa só, a quantidade de sorvetes que a empresa vai ofertar depende do que ela espera do preço futuro. Curioso isso, não é? Olha, eu sou, então, né, dono lá da sorveteria. Se eu acho que vai dar uma onda de calor, né, e aí todo mundo vai querer consumir sorvete, o preço do sorvete vai aumentar no futuro, ou por algum outro fator, né, que cause isso, o que eu, vendedor, vou fazer? Eu vou esperar, então, né, esse preço subir para eu poder ganhar, né, muito mais dinheiro com o preço maior, né? Já que eu comprei os meus custos hoje, que antes de aumentar custos, etc. Então, olha só, se eu espero um aumento no preço futuro, um aumento no preço futuro, ou preço esperado, preço esse exímio. Hoje, o que eu faço com a minha quantidade ofertada? Eu vou reduzi-la, vou estocar o que eu tenho, né? Esperando a hora que o preço aumentar, aí eu vendo. Quem faz muito isso são produtores rurais. Então, colhe lá a soja, o milho, né? E aí eles ficam sempre ligados no que está acontecendo no clima com os principais produtores globais, até globais, né? E acontece, por exemplo, uma seca lá nos Estados Unidos, nosso principal concorrente nas exportações de soja, por exemplo. Então, quer dizer, vai ter uma estiagem lá, a produção deles vai ser pequena, né? Se a produção deles vai ser pequena, e o preço de mercado vai subir. Então, eu já falo aqui eu hoje, né? Opa, vai subir o preço futuro
da soja. Então, o que eu tenho, a minha colheita aqui, eu vou segurar ela num silo, vou armazenar num silo, né, esperar a hora que o preço subir, aí eu vendo e lucro muito mais do que se eu vendesse ela hoje. Então, uma estratégia inteligente aí. Então, vejam só, então, como as expectativas afetam as decisões dos ofertantes no momento presente. E a outra fator, antes de avançar, né, como é que vai ficar lá no gráfico? Se eu espero um aumento de preços, a redução da quantidade ofertada hoje vai deslocar minha curva para trás, né, para a esquerda. Então tá lá, né, a oferta inicial, vamos dizer que seja essa. Agora, com a expectativa de um maior preço amanhã, eu vou segurar minha produção, né? Vou deslocar minha oferta aqui para trás, para aproveitar os preços maiores lá no futuro, né? Olha só, se eu ligar aqui, ó, fazer uma linha de preços, a gente vê o tamanho do impacto da redução da quantidade ofertada. Entenderam? Muito bem. O último fator que vai deslocar a curva de oferta diz respeito ao número de vendedores, né? A oferta de mercado depende do número de vendedores. Se mais pessoas se interessam em trabalhar naquele determinado mercado, bom, então elas vão abrir suas empresas, os seus negócios, e vão jogar no mercado essa quantidade de bens que agora passaram a produzir. Ou a gente pode pensar o contrário. Vamos supor que, no nosso exemplo do sorvete, o Ben e o Jerry, então eles cansaram de trabalhar com sorvete. Falaram, não, agora eu quero mudar de rumo. Vou vender seguro, que em vez de vender sorvete. Nada a ver, né, gente? Então, quer dizer, diminuiu a quantidade que existia de produtos, né, de sorvete nesse mercado. Ficou só outros participantes. Então, se aumenta o número de vendedores, aumenta a quantidade ofertada. Se diminui o número de vendedores, diminui a quantidade ofertada. Todos esses são deslocamentos na curva de oferta. Ok? Bom, no geral, né, então temos um resuminho aqui. Essa tabelinha mostra as variáveis e como elas vão afetar a curva de oferta, né? Sempre que tem uma mudança de preço, aí a gente só vai ter um movimento ao longo da curva de oferta. É como se fosse isso aqui. Está lá minha curva de oferta, vamos pôr nome aqui, preço, quantidade ofertada, e aqui são as quantidades. Né? Se há um movimento de preços, não desloca a curva, apenas aumenta aqui. Tá? Aumenta a quantidade ofertada conforme preço. Tá? Agora, se é um fator externo, aí ele vai mexer aqui. Tá? Por exemplo, preço da matéria-prima, porque não é o preço do sorvete, é o preço do que eu uso para fabricar o sorvete. Aí desloca a curva de oferta. Avanços tecnológicos, desloca a curva de oferta. Expectativas, desloca a curva de oferta. Número de vendedores, também. Ok? Bom, vamos ver então se vocês conseguiram entender, absorver tudo o que a gente conversou agora. Né? Então, teste seu conhecimento. Pega seu caderninho aí, onde você está fazendo as anotações, pega um rascunho e vamos tentar fazer na prática isso aqui. Olha como é extremamente simples. Ó. A oferta de cachorro-quente é explicada pela seguinte relação. A quantidade ofertada é igual a 1.000 vezes o preço mais zero. Sabendo disso, construa a curva de oferta de cachorro-quente utilizando a escala de oferta. Você tem a escala de oferta aqui,
Você vai resolver esse probleminha aqui, que eu circulei, preenchendo, né, a escala de oferta, e aí, com base nisso, você vai construir o gráfico, né, para dizer a curva, fazer a curva de oferta, tá? Bom, vou dar então aqui uns minutinhos para você. Você dá um pause agora no vídeo, tá? Tenta resolver isso, porque a resposta já vem logo em seguida, a hora que eu clicar aqui. Então, conta aí com você. Bom, se você já resolveu, né? Então vamos à resposta. Olha só como que ficaria. Tá lá, ó. Quantidade ofertada, né? Ao preço de R$ 2, a quantidade ofertada é 2.000 unidades. A R$ 4, a quantidade ofertada é 4.000 unidades e assim sucessivamente. Como que vai ficar então isso, uma representação gráfica? Lembrem-se sempre, no eixo Y, vamos colocar o preço, tá? Então, olha só, vai ficar assim, ó. Se você fizer ali certinho, né? Aí a gente vai ter a curva de oferta positivamente inclinada, né? Por conta que aqui no 1.000 vezes P é um sinal positivo. E aí é só projetar aqui os pontos referentes, né, ao preço e à quantidade. Beleza? Muito bem, então chegamos ao nosso fim da nossa aulinha aqui de oferta. Vamos ver no nosso próximo encontro, então, o equilíbrio de mercado. Quando a gente juntar essas duas forças, a oferta e a demanda, aonde que elas vão encontrar um consenso, um equilíbrio, para encontrarmos o preço ótimo e a quantidade produzida ótima. Vejo vocês, então, em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.